Estava sendo seguida. A desagradável percepção fez um calafrio subir até a nuca de Garrett, deixando-a arrepiada. Ultimamente, a sensação de ser observada era comum sempre que fazia sua visita semanal à enfermaria do abrigo para necessitados. Até aquele momento, nenhuma evidência justificara o desconforto. Nenhum vulto atrás dela, nem som de passos. Mas ainda assim, ela conseguia senti-lo em algum lugar próximo. Levando sua valise de médica na mão direita e um bastão de caminhada de castanheiro na esquerda, Garrett seguia a passos rápidos e assimilava cada detalhe ao redor. Clerkenwell, no East London, não era uma região que permitia descuidos. Felizmente, ela estava a apenas 2 quadras da nova rua principal, onde poderia pegar um coche de aluguel. Quando passou por cima das gretas de pavimentação que cobriam o Fleet Ditch, vapores insalubres fizeram seus olhos lacrimejar. Ela teria gostado de cobrir a boca e o nariz com um lenço perfumado, mas não era algo que um morador da vizinhança faria, e Garrett queria passar despercebida. As paredes dos cortiços eram pretas de fuligem, bem coladas umas nas outras, como dentes, e assustadoramente silenciosas. A maioria dos prédios dilapidados havia sido condenada e fechada em virtude de um novo loteamento. Pouco se via do brilho dos postes em cada extremidade da rua por causa da névoa do verão recém-chegado, que quase obscurecia a lua de sangue. Logo a costumeira variedade de ambulantes, batedores de carteira, bêbados e prostitutas surgiria para ocupar as ruas. Garrett pretendia já estar bem longe quando isso acontecesse. No entanto, o passo dela vacilou quando algumas figuras emergiram dos vapores fétidos da penumbra. Um trio de soldados de folga, embora ainda fardados, rindo alto e avançando na direção dela. Garrett atravessou a rua e se manteve nas sombras, mas era tarde demais. Um deles já vinha ao seu encontro. "Isso é que é sorte!" exclamou ele para os companheiros. "Uma perdida para animar a nossa noite." Garrett o examinou friamente, segurando com mais força o cabo curvo do bastão. Os 3, obviamente, estavam embriagados. Sem dúvida, haviam passado o dia na taverna. Havia poucas diversões para ocupar soldados rasos em suas horas de folga. O coração de Garrett acelerava à medida que se aproximavam. "Com licença, cavalheiros", disse ela com determinação, atravessando de novo a rua. Mais uma vez eles bloquearam seu caminho, gargalhando e trocando as pernas. "Fala como uma dama", observou o mais novo do trio, sem chapéu, com os cachos ruivos desalinhados. "Ela não é uma dama", disse outro, um homem parrudo, de feições severas e desagradáveis, sem o paletó de patrulheiro. "Não se anda sozinho por aqui quando a noite chega." Ele lançou a Garrett um sorriso malicioso, de dentes amarelos. "Chegue ali perto do muro e levante as saias, belezinha. Estou querendo me divertir com uma prostitutazinha barata." "Engano seu", retrucou Garrett, tentando dar a volta ao redor do grupo, novamente sem sucesso. "Não sou prostituta, mas há bordéis aqui perto onde vocês podem pagar por esses serviços." "Mas eu não quero pagar", disse o homem parrudo em tom grosseiro. "Quero de graça. Agora." Certamente não era a primeira ocasião que Garrett era insultada ou ameaçada ao visitar as áreas mais pobres de Londres. Ela havia treinado com um mestre de esgrima para se defender contra esse tipo de situação. Mas, exausta, depois de atender mais de 20 pacientes, ser confrontada por um trio de brutamontes quando tudo o que queria era ir para casa, a deixou furiosa. "Como soldados a serviço de Sua Majestade", comentou Garrett acidamente, "já ocorreu a vocês que seu dever sagrado é proteger a honra de uma mulher em vez de violá-la?"
Para desgosto de Garrett, a pergunta provocou gargalhadas em vez de vergonha. Acho que ela precisa de uma boa surra de vara, comentou o terceiro homem, um sujeito corpulento, de aparência grosseira, com pálpebras pesadas e um rosto marcado por espinhas. Ela pode montar na minha vara, ofereceu o mais jovem, esfregando a virilha e apertando o tecido da calça para expor o formato do membro rígido. O homem de rosto fino e cruel sorriu para Garrett com uma expressão ameaçadora. Para o muro, minha cara dama. Prostituta ou não, vamos usá-la hoje. O soldado corpulento puxou uma faca baioneta da bainha no cinto e levantou-a para mostrar a lâmina serrilhada. Vamos logo, ou vou trinchar você feito um porco. Garrett sentiu o estômago embrulhar. Empunhar uma arma enquanto está de folga é ilegal. Observou friamente a pulsação acelerada. Isso, somado aos crimes de embriaguez em público e estupro, vai garantir várias chicotadas e pelo menos 10 anos de cadeia aos senhores. Então, quem sabe eu corte a sua língua. Assim você não vai contar a ninguém. Zombou ele. Garrett não duvidava da ameaça. Filha de um ex-policial, ela sabia que se o homem sacara uma faca, provavelmente iria usá-la. Garrett já havia suturado muitas vezes o rosto ou a testa de mulheres cujo estuprador quisera dar algo para se lembrar de mim. Gordo, adiantou-se o homem mais novo. Não é preciso aterrorizar a pobre coitada, Ele se virou para Garrett e acrescentou. Mas é melhor você não tentar fugir. Vai ser mais fácil se não lutar. Tirando forças de uma onda de raiva, Garrett se lembrou do conselho do pai sobre como lidar com um confronto físico. Mantenha distância. Evite ser cercada. Converse e distraia o oponente enquanto escolhe o momento certo. Por que forçar uma mulher que não está disposta? Perguntou, pousando cuidadosamente a valise no chão. Se for por falta de dinheiro, tenho aqui alguns shillings que vocês podem usar para ir ao bordel. Então, discretamente, Garrett colocou a mão no bolso externo da valise, onde mantinha os bisturis guardados em um estojo de couro. Os dedos se fecharam ao redor de um bisturi fino que ela escondeu habilmente enquanto erguia o corpo. O peso delicado e familiar do instrumento a tranquilizou. Pela visão periférica, viu que o soldado robusto, com a faca baioneta, circulava ao seu redor. Ao mesmo tempo, o homem de rosto fino e cruel começou a se aproximar. Vamos aceitar os shillings, garantiu ele. Mas primeiro vamos usar você. Garrett ajustou sua pegada no bisturi, pousou o polegar no lado achatado do instrumento e a ponta do indicador ao longo da base da lâmina. Que tal usar isso aqui? Pensou. Afastou a mão para trás, ergueu o braço em um movimento pendular e manteve o pulso firme para que o bisturi girasse em sua mão ao lançá-lo. A lâmina curta e afiada acertou em cheio o rosto do homem. Surpreso e furioso, ele rugiu e ficou imóvel. Ainda em ação, Garrett se aproximou do soldado que empunhava a faca baioneta. Brandindo o bastão em um golpe horizontal, acertou o pulso direito dele. Também pego de surpresa, o homem gritou de dor e deixou cair a arma. Ela acertou mais um golpe, por trás, atingindo a lateral esquerda do corpo dele, e ouviu uma costela se quebrar. Bateu com a ponta do bastão entre as pernas do sujeito, que se curvou ao meio, e finalizou com um golpe de baixo para cima no queixo. O homem afundou no chão como um soufflé mal cozido. Garrett alcançou a baioneta e se virou para encarar o outro soldado, mas só lhe restou ficar paralisada de surpresa, a respiração muito acelerada. A rua estava em silêncio. O outro homem estava no chão. Seria um truque?
Estaria fingindo estar inconsciente para atraí-la mais para perto?